Abner, o guerreiro dividido entre a lealdade e a consciência, o peso da coroa e da espada. O que faz um homem forte quando o mundo ao seu redor está desmoronando? O que acontece quando a lealdade que você jurou entra em rota de colisão direta com a sua própria consciência? A maioria dos homens escolhe o caminho mais fácil. O lado que está vencendo, o lado que garante o ouro, o poder e a sobrevivência. Mas os homens de verdade, os guerreiros de caráter inabalável, esses são esmagados pelo peso das suas próprias virtudes. Hoje, nós vamos entrar nas páginas mais sangrentas e complexas da história antiga. Vamos olhar para o deserto de Israel, para o eco das espadas e para o silêncio dos palácios. Hoje nós vamos falar sobre Abner. Abner não era um soldado comum. Ele era o general supremo do exército do rei Saul, primo do próprio rei. O homem que comandava os exércitos de Israel contra gigantes, contra os filisteus, contra as ameaças que cercavam a terra prometida. Ele conhecia o peso do metal, o cheiro do sangue e o valor de uma estratégia bem traçada. Mas ele também conhecia um segredo terrível. Ele sabia que o trono de Saul estava condenado. A Bíblia nos mostra que Saul, o primeiro rei de Israel, começou grande, mas terminou quebrado. A soberba, a inveja e a loucura tomaram conta do coração do rei. E Abner viu tudo de perto. Ele viu o rei que ele jurou proteger perseguir o jovem Davi pelos desertos como se fosse um animal. Abner estava lá quando Davi, com um coração estoico e temente a Deus, poupou a vida de Saul na caverna. Se você estivesse no lugar de Abner, o que faria? Você abandonaria um rei que claramente perdeu o favor divino? Os estoicos nos ensinam sobre o conceito do dever. Não importa se as circunstâncias são caóticas, o homem de honra cumpre o seu papel. Abner escolheu a lealdade. Ele não desertou. Ele permaneceu ao lado de Saul. Até que veio o dia fatídico, o Monte Gilboa. Saul e seus filhos caíram em combate. O exército de Israel foi despedaçado. Imagine Abner sobrevivendo ao massacre. A dinastia de Saul havia acabado. O reino estava dividido. De um lado, a tribo de Judá ungia Davi como rei. Do outro lado, o que restou do norte estava sem líder, apavorado e vulnerável. Com a morte de Saul, o caminho mais lógico seria ajoelhar-se diante de Davi. Mas o general tinha um senso de dever com o sangue de Saul. Ele pegou o filho sobrevivente, um homem frágil chamado Isbosete, e o coroou rei sobre o resto de Israel. Durante anos, Abner carregou aquele reino nas costas. Isbosete era apenas um fantoche. Quem governava de verdade era Abner, mas o poder é uma criatura traiçoeira. E a fraqueza dos homens tolos sempre tenta sabotar a força dos homens sábios. Isbosete cometeu o pior erro. Ele insultou o homem que o mantinha vivo, acusando Abner de desonra. A resposta de Abner ecoou: "Sou eu por acaso uma cabeça de cão? Eu, que tenho sido leal à casa de seu pai?" Nesse exato momento, uma chave virou na mente de Abner. Ele percebeu que estava lutando pela causa errada. O estoicismo nos ensina a reconhecer o momento de mudar de rumo, quando a razão e a justiça exigem. Abner tomou a decisão mais difícil. Ele decidiu engolir o orgulho, cruzar a linha da guerra civil e buscar a paz. Abner caminhava desarmado, com apenas 20 homens para entrar na capital de Davi, em Hebron. Davi o recebeu não como um inimigo capturado, mas como um igual. Eles fizeram um banquete. Eles selaram um pacto. Naquela noite, ao sair de Hebron, Abner finalmente sentiu o peso sair de seus ombros. Ele escolheu a consciência, mas o destino guarda armadilhas que nem mesmo o maior dos generais pode prever. Enquanto Abner saía, outro homem entrava na cidade, o general de Davi, Joabe. Um homem movido pelo rancor. Joabe nunca perdoou Abner por matar seu irmão em batalha. O ciúme e o ódio nublaram sua mente. Joabe enviou mensageiros secretamente atrás de Abner, chamando-o de volta sob o pretexto de uma conversa urgente. Abner, agindo de boa fé, deu meia volta. Ele entrou pelas portas de Hebron,
onde Joabe o esperava. Joabe o chamou de lado como se fosse sussurrar um segredo. Abner relaxou a guarda. E então, o golpe. Joabe cravou a lâmina no estômago de Abner, sem aviso, sem um duelo justo, um assassinato covarde. O grande general de Israel caiu morto na poeira por causa da traição de um homem que não controlava seus demônios. Quando Davi soube, o palácio tremeu. Ele chorou publicamente e ordenou que todo o povo jejuasse. Davi seguiu o caixão de Abner e disse: Não sabeis que caiu hoje em Israel um príncipe e um grande homem? Por que a história de Abner importa hoje? Abner nos ensina 3 lições brutais. Primeira lição: a lealdade tem limite. Não destrua sua vida para ser leal a pessoas ingratas ou sistemas falidos. Segunda lição: cuidado com os Joabes da sua vida. O mundo está cheio de pessoas movidas por rancor e inveja. Terceira lição: a verdadeira grandeza é reconhecida pelos seus iguais. Abner morreu como um príncipe. Seja o guerreiro da sua própria história. Domine a sua mente e ande de cabeça erguida. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e comente. Eu escolho a honra. Fique firme. Seja forte.